Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade de hoje. Atividade referente ao dia 14/7/2020. De acordo com a imagem, reescreva a estrofe correspondente. Vocês lembram do texto da Maricota que a gente leu? Então, vocês vão reescrever a estrofe do texto da Maricota, que é sobre essa imagem, e vão fazer a mesma coisa com as outras imagens. A estrofe que for referente a essa imagem, vocês vão reescrever aqui a estrofe do texto da Maricota. A tia Ana explicou que uma estrofe é aquele bloquinho com verso. É um bloquinho composto por versos. Um verso tem uma linha. Uma estrofe tem várias linhas. Uma estrofe é composta por vários versos de uma linha. Então, vocês vão voltar lá no texto da Maricota, que a gente leu na atividade anterior, esse texto da Maricota. Vão ver as estrofes e as imagens, as figuras, e vão responder a essa pergunta dessa atividade de hoje. De acordo com a imagem, reescreva a estrofe correspondente. Entenderam? Reescrever a estrofe referente a essa imagem, a estrofe que fala sobre essa imagem. A mesma coisa com as outras imagens, reescrever as estrofes sobre essas imagens. Depois vem a questão de número 2. No texto, Maricota preparou uma receita de sanduíche. E que tal você montar o seu próprio sanduíche? Olha que legal! Você pode montar o seu próprio sanduíche. Liste os ingredientes necessários para o sanduíche. Dê um nome para o sanduíche. Então aqui vocês vão dar um nome para o sanduíche. E nessas linhas abaixo, vocês vão escrever os ingredientes necessários para o seu sanduíche, tá? Agora vamos ler um texto com a tia Ana. Receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Então a receita, ela tem a função de ensinar alguém a fazer algum alimento. Quando a gente vai fazer algum alimento, a gente segue uma receita. A gente pode consultar uma receita. E a receita é dividida entre ingredientes e modo de preparo, geralmente. Ingredientes é o que a gente vai precisar para a receita. O modo de preparo é como a gente vai fazer a receita. Qual o passo a passo que nós vamos ter que seguir para que a receita fique pronta. Ok? Depois nós vamos ler esse texto aqui. Leitura do texto. Espuma de banana. Ingredientes: uma banana, meia maçã, uma clara de ovo, 3 colheres de sopa de açúcar, suco de meia laranja, bolachas para decorar. Modo de fazer: descasque a banana e a maçã e coloque-as no liquidificador com a clara de ovo, o açúcar e o suco. Bata por 3 minutos. Distribua a mistura em taças e enfeite com bolachas trituradas. Sirva
gelado. O rendimento é de 2 porções. Rende para 2 pessoas, 2 porções. Agora nós vamos fazer o exercício de número 4. Interpretação do texto anterior. Que nome recebem os textos como que você acabou de ler? Esse texto que nós acabamos de ler, esse texto aqui, ele recebe que nome? Ele é uma bula de remédio? Ele é um bilhete? Ele é uma receita culinária? Ele é uma notícia? Ou ele é um poema? Que tipo de texto é esse? É um bilhete? É uma receita? É uma bula de remédio? É uma notícia? Ou é um anúncio? Que tipo de texto é esse aqui que nós acabamos de ler? Vocês vão pintar o quadradinho correto, de acordo com o texto. Se for uma bula de remédio, vão pintar esse quadradinho. Se for uma receita, vão pintar esse quadradinho, tá? Você sabe dizer para que servem textos como esse? Para que serve esse texto que nós acabamos de ler? Quando nós vamos fazer algo, nós consultamos esse texto. Então, o que a gente vai fazer que a gente precisa consultar esse texto? Para que serve esse texto que nós acabamos de ler? Para nos ensinar a fazer algo. Fazer o quê? Pinte o título e todas as outras partes dessa receita. Na letra C. O título é aquela informação principal que vem logo no início do texto. E vocês vão pintar as outras partes dessa receita. Quais as partes da receita? A receita tem algumas partes. Por exemplo, a parte ingredientes. E tem outras partes. Então, vocês vão pintar as partes da receita, tá? Na letra D, vocês vão responder: quais as partes que formam o texto lido? Então, esse texto é composto por 3 partes. Por 3 partes. Quais as partes compõem esse texto? Então, a primeira parte é ingredientes. Quais as outras partes do texto lido? Vocês vão escrever nessa parte aqui, nesse espaço em branco aqui, tá bom? Quais as partes que formam o texto lido. E vão continuar na letra D. Qual o principal ingrediente da receita lida? Então, vocês vão vir aqui na receita e vão ver o ingrediente principal na receita, aquele que é mais necessário na receita. Vão ver aqui o ingrediente que é mais necessário na receita e vão colocar aqui qual o principal ingrediente da receita lida, tá? Na outra questão, você sabe por que foi indicado o rendimento da receita? Quando nós vamos fazer uma receita, nós fazemos para algumas pessoas. Ou nós fazemos para uma só pessoa, ou fazemos para 2 pessoas, ou fazemos para 3 pessoas. Depende da quantidade de pessoas que tem na nossa casa naquele momento.
Então, você sabe por que foi indicado o rendimento da receita? Então, quando nós vamos fazer uma receita, nós temos que ficar atentos à quantidade de pessoas para comer, para dar para todo mundo, né? Na letra F, se você quisesse fazer essa receita para 6 pessoas, quantas bananas seriam necessárias? A tia Ana vai fazer um vídeo sobre isso aqui, tá bom? Sobre esse assunto, tá? Vai colocar um vídeo sobre esse assunto, tá? E aqui também. Faça a ilustração nos quadros abaixo para responder a questão acima. Quantidades de bananas para 2 porções ou 2 pessoas. Uma banana para 2 pessoas. E aí vocês vão fazer a quantidade de bananas para 4 pessoas. E também a quantidade de bananas para 6 pessoas. A tia Ana vai postar vídeos sobre essas 2 perguntas aqui, tá bom? Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.